Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e qualquer outro assunto que você queira trazer por aqui. Aqui nós falamos de tudo, batemos papo, fazemos entrevistas, enfim, fique à vontade para participar do nosso BPMcast. E hoje eu quero falar de um assunto que eu gosto muito, estudo bastante, e eu quero trazer aqui para vocês para relembrar. Se vocês não estiverem estudando o assunto, considerem estar sempre estudando esse assunto, que é o assunto de tecnologia mais voltado para o setor de semicondutores e o setor do 5G. Eu gosto muito do setor do 5G. Na verdade, eu tinha até começado a fazer um e-book, colocando várias coisas lá, mas não concluí. Eu devo concluir, vamos ver aí se vocês aderem aí à ideia do e-book. Falando em e-book, né, eu já fiz 2 e-books para vocês, um falando o guia das principais corretoras no exterior e o outro sobre as SPACs, que são as Special Purpose Acquisition Companies, são empresas de capital aberto criadas para poder fazer fusão com outras empresas. E assim, essas outras empresas, né, que obviamente elas são privadas, não fazem o IPO. Elas vêm a público porque ela se juntou com uma outra empresa que é pública, né? Então, vou dar um exemplo, né? Eu vou lá e crio a empresa BPM.U. Geralmente tem um ponto U, tem um U no final, né, de units, que as SPACs são criadas como units, depois que elas se desdobram em garantias e ações. Se você não sabe ainda como funciona, baixa o e-book, então está aqui o link na descrição, material gratuito, e-book das SPACs, e aí você vai entender exatamente como que funciona. Então, rapidamente, então eu crio lá uma SPAC, ela é uma empresa pública, e eu fico procurando, né, uma empresa privada para fazer uma fusão. Aí eu vou lá e acho uma empresa XYZ, que ela é privada, e faço uma negociação com ela, a gente faz uma fusão e a gente muda o ticker, né, muda um pouco a constituição, muda o ticker, e aquela empresa privada ela passa a ser pública porque ela se fundiu com uma empresa pública, né, que foi a empresa que eu criei. Então é assim que funciona, a grosso modo, as SPACs. Tem algumas particularidades que está lá no e-book. Então eu passei a estudar bastante esse tipo de instrumento também, e já tem um e-book, e depois eu vou falar mais sobre o 5G, inteligência artificial, que eu gosto de estudar bastante, e essa parte toda aí dos semicondutores. Então eu gosto de estudar a parte de tecnologia, né? E aí eu faço uma pergunta. Alguém aqui, né, que está acompanhando o conteúdo, acompanha o site aí, acha que a gente consegue fazer alguma coisa sem tecnologia? Sem tecnologia, o que eu quero dizer, qualquer coisa de eletrônico, né? Hoje em dia é impossível. Se a gente olha, então, por exemplo, vamos olhar para a Amazon, né? Uma empresa trilionária, gigantesca, tem os seus depósitos por aí. Outro dia eu comprei um produto, aliás, não precisa ficar falando da velocidade da entrega da Amazon, né? Vocês todos aí também compram pela Amazon, empresa sensacional, criada, né, na década de 90, ali, se eu não me engano, em 94, R$0, Jeff Bezos não tinha, aliás, $0, né? R$0 não, $0, Jeff Bezos pegou dinheiro emprestado com os pais para poder, enfim, tem toda a história lá no livro A Loja de Tudo, né? Só que se vocês entrarem no Google e colocarem lá warehouse, né, em inglês lá o depósito da Amazon, vocês vão ver robôs trabalhando. Vocês vão ver que o robô vai de um lado para o outro, vai lá na prateleira, pega. E essa automação, né, ela já funciona em vários lugares, em vários depósitos de várias empresas. Então, você vai lá e faz uma compra online. Aí essa compra online você vai lá e compra, por exemplo, um produto, sei lá, comprou uma caixa de som online. Tum. Aí tá lá na prateleira do depósito da loja que você comprou, o robô vai lá, pega um daquele, coloca na esteira, a esteira rola, já cai no embrulho, o embrulho já pum, pronto para ser enviado para sua casa. E aí, o que acontece com isso? Você pode comprar de noite e na manhã seguinte já está pronto para seguir para sua casa. Não tem centenas de funcionários dentro desses depósitos aí trabalhando, tem meia dúzia de funcionários. Eu também já falei aqui, né, fiz um outro vídeo que eu mostrei uma fábrica da BMW. Então, a fábrica da BMW
são as esteiras, os robôs, né? Eu falei, se eu não me engano, quando eu fiz o vídeo do ETF BOTZ, BOTZ. Então, os robôs vão trabalhando, vem aquelas mãos, né, assim, robóticas ali, e pinta, coloca a porta, coloca os parafusos, coloca acabamento, e tem sim uma pessoa que faz ali um controle de qualidade e também que opera as máquinas, né? Mas a produção ela pode ser 24 horas e também não depende do próprio ser humano para fazer aquela linha de montagem, né? Igual o Fayol, o Taylor, que a gente estudou na teoria da administração, aquele negócio, né? Charlie Chaplin mostra muito lá, né? Tempos modernos, lá ficar fazendo o mesmo movimento, apertando o parafuso o tempo inteiro. Então, eu não consigo ver, né, uma vida sem a tecnologia. Aí, quando a gente vai para essa parte, legal, o robô lá da Amazon no depósito da Amazon. O que faz aquilo? E aí são vários componentes, né? E o que a gente tem visto ultimamente é uma grande disputa pelos semicondutores. Por quê? Porque semicondutor está praticamente em tudo. Está em tudo que for de eletrônico, né? Já falei da Taiwan Semiconductor aqui, NVIDIA também faz parte desse grupo, a Broadcom também, Micron, fiz um vídeo ultimamente aí da Micron, Skyworks também está dentro dessa daí, e tem mais umas outras aí que eu já ando estudando há um tempinho, coloquei algumas em carteiras com rentabilidades muito boas, e eu vou com o tempo fazer o vídeo. Tá? E se você quiser ver essa parte dos semicondutores reunida, então dá um pulo no site comoinvestirnoexterior.com. Aí lá tem tese de investimento, tem lá semicondutores, e aí você clica lá e vai aparecer o logo de cada uma dessas que eu já falei e uma página específica para cada uma delas com os vídeos, tá bom? E aí você vai conhecendo essas empresas. Então, toda essa parte de inteligência artificial, 5G, os semicondutores que proporcionam tudo isso daí, é o que eu vejo para o futuro. Então, se você quer estudar um segmento bom, né, para o futuro, eu considero ainda a parte de tecnologia. Comentei também há pouco tempo sobre as Big Techs. Então a gente conhece muito bem Amazon, Google, Netflix, Microsoft, né, Apple, são empresas trilionárias, tirando aí o Facebook e a Netflix, que ainda não são, né? A Amazon, o Google já a Microsoft também, né? E a Apple nem se fala. Elas podem crescer mais ainda, porém, essas outras empresas são empresas que têm um potencial muito grande. Então, olha só, vou dar um exemplo para você. Taiwan Semiconductor, né? Fica, obviamente, lá em Taiwan. Eles estão agora fazendo uma fábrica nos Estados Unidos, já tem um tempo já. Quando eu fiz o vídeo, já tem mais de um ano e meio, se eu não me engano, que eu fiz o vídeo da Taiwan Semiconductor, eles já estavam mostrando o projeto da empresa que eles estão, da filial, né, que eles estão abrindo nos Estados Unidos. Com isso a gente já percebe o quê? Vamos um pouquinho para a geopolítica e entrar nos investimentos, né? A China reclama que Taiwan faz parte dela, é uma província rebelde. E aí fica ali, vou invadir, vou tomar. Só que Taiwan, além de ter forças armadas, também é apoiada pelos Estados Unidos. Então fica um negócio ali, né, que a China está querendo tomar Taiwan, mas vai ter um conflito grande se ela quiser tomar. E aí o que acontece? A Taiwan Semiconductor abrindo empresa, abrindo fábrica nos Estados Unidos. Então, olha só, eu entendo que o risco está sendo mitigado, né? Vão gastar bilhões lá, no entanto, o risco está sendo mitigado. Uma parte da produção está saindo de Taiwan, que a China pode tomar à força, né? Num conflito armado, digamos assim, mas aí tem a capacidade de produção lá nos Estados Unidos. E com isso, a empresa consegue aí se manter no mercado. Mas falando da Taiwan Semiconductor em específico, né, ela fornece chips para a Apple. Então a gente observa, a Apple é uma empresa de 2 trilhões de dólares, ela, inclusive, fazendo aqui um parênteses, né, um gancho aqui, sem delongar muito e voltar para o assunto da Taiwan, a Apple está andando de lado já tem um tempo, hein, pessoal? Então, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Gosto muito de Apple, é uma das maiores valorizações que eu tenho na minha carteira. Eu já vendi posição 2 vezes em Apple
porque ela ficou grande demais na minha carteira, ela cresceu, ficou muito pesada, e mesmo com meus aportes em outras empresas, eu não ia conseguir, um curto prazo, trazer o peso dela para baixo. Então eu vendi 2 vezes, né, com lucro, e ela ainda é a maior posição da minha carteira. E aí eu falei, vou recomprar a Apple ali na casa dos 100, 105 dólares, né? Isso já tem um ano que eu falei. Então ela está ali andando de lado na casa dos 120 dólares. E já estou considerando comprá-la de novo. Por quê? Porque eu esperava em 105, só que de lá para cá ela criou um pouco mais de valor. Tá vendendo os produtos dela, tá trazendo novidades, então depois a gente tem que entrar lá e observar os resultados da Apple, né? Então, enquanto muita coisa cresceu demais, ela ficou andando de lado. Então, considero que vou dar uma estudada nela de novo já já. Mas o que é importante falar da Apple e da Taiwan Semiconductor? É que a Taiwan já está fabricando há um tempo os chips de 5 nanômetros. Né? E só para ter uma ideia, numa comparação, a Intel está fabricando os de 7. Começou a fabricar os de 7. Então a Intel está muito atrás da Taiwan Semiconductor. E a Taiwan já está para desenvolver o chip de 3 nanômetros. Tá? E o que acontece? Os chips de 5 nanômetros são os chips que estão já nos aparelhos da Apple. Então a Apple está sempre na frente. Desculpe-me aí os Samsungers, pessoal que gosta aí da Samsung, que é amante, nada contra, acho o aparelho sensacional. No entanto, esses aparelhos eles acabam criando uma barreira de saída, né? Então, quando você compra, depois você não quer mais sair da marca. Então, o grande, né, gol dessas empresas é a barreira de saída. Ela acaba te prendendo ali com várias coisas, com a nuvem, com tablet, com computador, com tudo integrado. E aí você fala, não, eu não quero trocar porque depois eles não vão mais se comunicar e isso vai ficar ruim para mim. Então, a Apple, ela traz aí o Mac Mini com chip M1, traz aí o iMac, né? Eu queria comprar um iMac agora, mas o preço está um absurdo aqui no Brasil. Mas traz lá chips sensacionais lá de 10 núcleos, lá 8 núcleos. E os computadores vão ficando cada vez mais poderosos, vão ficando cada vez mais velozes, cada vez mais inteligentes. E a Apple está sempre inovando nesse quesito e trazendo os chips produzidos pela Taiwan Semiconductor. Então eu não tenho dúvida que assim que a Taiwan lançar o chip de 3 nanômetros, a Apple vai adquirir. E vamos lembrar que estamos numa guerra, no momento agora, né? Estamos numa guerra do 5G no Brasil. Então, só citando aqui o que aconteceu essa semana, sem entrar em debates políticos, né? A gente teve aí a saída do ministro da Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma discussão aí com a Cátia Abreu, a senadora, e no fim das contas, quando você vai ver essa briga, ele falou dela, ela falou dele, ele caiu, ela reclamou, mas quando você entra, tem um assunto 5G ali, porque a questão do 5G, depois que ele chegar e entrar no Brasil, ele vai ser de um só. Não tem como a gente trocar depois a banda, trocar toda a tecnologia. Então, tá o leilão, a China está lá oferecendo os serviços, os Estados Unidos estão oferecendo os serviços, e aí está essa grande discussão. Né? Se a gente pega o da China, lembrando que a China não respeita direitos, né, intelectuais, então se você criar alguma coisa, alguém pode roubar e tomar como seu e publicar, porque a China ela não tem essa regra, os Estados Unidos têm, então tem que pesar o que a gente quer, né? E aí, então, quando o 5G chegar de vez no Brasil, a gente vai ter internets super rápidas e a produção, né, as cidades, né, a gente, nossos lares, a gente vai querer ter uma velocidade mais rápida, né, uma internet melhor. E a Apple, obviamente, vai entrar nesse mercado, ela já tem o iPhone 12. Só que a gente ainda não tem o 5G de verdade, então a gente não consegue utilizar aí a tecnologia. Mas eu acredito que a Taiwan vai crescer muito mais, porque ela vai oferecer mais tecnologia, mais chips, tá? E também para outros setores, né? E outras empresas. Eu estou citando a Apple aqui porque eu estudo bastante e vejo lá que a Apple já tem a intenção até de evoluir um pouco mais nesse assunto aí. Né? E a Apple não tem mais assim grandes negócios com a Intel, né? Agora está com a Taiwan Semiconductor. E aí o que nos leva a outras empresas, como a Micron, né? Eu fiz um vídeo recentemente
cresceu bastante, é uma empresa que está sendo muito demandada, é uma empresa que fabrica, dentre várias coisas, memória e armazenamento. E a gente observa que a questão do armazenamento ele só cresce, né? Por exemplo, eu pago 2 tera, né, na Apple e divido com a minha esposa e com a minha filha. Mas eu vejo que até por preguiça eu não fico apagando vídeos que poderiam ser apagados, e é porque eu tenho 2 tera, muita coisa. Provavelmente no futuro a Apple vai me oferecer um 5 tera por somente mais 10, 15 ou 20 reais, eu vou acabar adquirindo esse 5 tera. Então essa capacidade de armazenamento no mundo ela vai crescendo. Falando de uma coisa que a gente não gosta muito, que é o imposto de renda, né? Hoje em dia a tecnologia, os algoritmos lá da Receita Federal, eles estão trabalhando muito rápido. Então a capacidade, a inteligência artificial, né, dos computadores e o armazenamento de dados que eles têm só cresce. Então, por exemplo, hoje você pode fazer a declaração do imposto de renda direto no site, no ICAC. Então você vai lá, preenche, envia e já aparece ali na fila para restituição. Né? Você coloca lá os seus dependentes, coloca o CPF, né? A minha filha, a Belinha, fez 1 ano essa semana, ela já nasceu com CPF. Então eu já tenho que colocar o CPF dela lá. Então esses computadores, a inteligência artificial, eles já cruzam esses dados. Então assim, fica ligado, hein? Não está fácil ficar mentindo no imposto de renda, eles estão cruzando muitos dados. E isso vai só aumentando a capacidade, vai só aumentando a necessidade de armazenamento e de processamento. Então, eu vejo que os chips vão ter que ter mais tecnologia, vão ter que ficar mais rápido, a gente precisa de mais armazenamento, a gente precisa de mais memória, tá? E aí, é por isso que eu sou entusiasta dessa parte da tecnologia, porque eu não consigo ver a gente andar para trás ou estagnar com essas empresas. Isso sem mencionar o que aconteceu, o que está acontecendo com a parte de carros elétricos, né? Que teve até montadoras de carros que teve que dar uma diminuída na sua produção por falta de semicondutores. Então, tem empresas aí que já estão pagando mais, né, digamos assim, pelos semicondutores, tá? E um carro elétrico, um carro autônomo, um carro da Tesla, né, o da Google, o da Uber, né, que eles também estão fazendo já há muito tempo, tudo isso precisa de semicondutor, que é o que está sendo um material escasso no momento, tá bom? Inteligência artificial também. Para finalizar, eu gosto sempre de trazer a prática, né? Então, comentei outra vez aqui também que eu comprei o Echo Dot da Amazon, né, o Alexa, comprei algumas lâmpadas aqui também dessas inteligentes, tomadas inteligentes, interruptores inteligentes, e já fui automatizando a casa. Tudo isso daqui, pessoal, vai ser a tendência do futuro. Né? Eu construí a casa da minha mãe há pouco tempo, fiz uma grande obra agora lá na parte do quintal, piscina e tal, e eu já fiquei pensando, quanto que custa para automatizar uma casa na hora da construção dela? Ou seja, bom, você vai comprar um interruptor para sua casa, simples. Aliás, um interruptor bonito, né? Você vai construir uma casa legal e tal, um bom padrão, você não vai comprar aquele mais simples, né? Você vai comprar um interruptor melhorzinho. Aí você vai pagar, digamos, sei lá, 30 reais no interruptor melhorado? Não sei, né? Que seja 30, botando bem baratinho, né? Bom, um interruptor desses aí, para você automatizar a casa, custa 90. Então você vai pagar 3 vezes mais, só que a sua casa está automatizada. E aí, a hora que você quiser, você apaga a luz, acende a luz, boa noite, aí já apaga todas as luzes, fecha a cortina, se tiver lá o... Enfim, quem conhece a parte de automação residencial sabe o que eu estou falando, né? E não tem quem não vá querer esse tipo de comodidade. Não tem. Todos nós vamos querer. No futuro, todo mundo vai querer estar com a casa toda automatizada. E isso vai aumentar a produção desses produtos. E, consequentemente, vai baixar o preço, né? Então, eu comprei lâmpadas da Elgin e essas lâmpadas custaram R$ 79, se não me engano, onde? Na Amazon. Então, comprei lá na Amazon, coloco, ela muda de cor, eu programo todas elas, eu comando por voz. Então, eu já coloquei aqui na casa, na área externa, e determinado horário ela acende, depois
ela, na hora de dormir, ela muda de cor, fica uma cor mais tranquila para dormir, iluminando lá fora, a de trás apaga, né? E a casa fica pronta para dormir. Olha, gravem esse BPMcast. Hoje pode parecer luxo, pode ser, até parecer piada, mas esse é o futuro, né? E se a gente for parar para pensar quantas casas existem ainda para implantar essa parte de automação, ou seja, é praticamente, vamos, sei lá, 90% ainda das casas no Brasil, né? Estou até exagerando aqui que tem muita casa que já tem automação, né? Então eu vejo que no futuro a gente tem muita coisa da parte de tecnologia. Então vou continuar estudando a parte de tecnologia, vou continuar trazendo aqui para vocês. Não deixem de visitar o site lá na parte dos semicondutores, tá? Eu também continuo trazendo os outros conteúdos de dividendos e tal, mostrando a carteira BPM High Dividends, mostrando a carteira de ETFs, a BPM Indexing lá na Avenue, mas o foco vai ser mostrar para vocês aqui em que eu estou investindo, quais são os meus estudos da parte de tecnologia, para mostrar para vocês o quanto a gente ainda tem para lucrar com essa parte de tecnologia. Certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Não esqueça de darem o like, de comentar, de compartilhar. E nos vemos, então, no próximo BPMcast.